Não foi para isto que me comprometi. Era o que dizia a mensagem. 5 palavras secas, escritas por baixo de uma captura de ecrã da nossa conta conjunta. Vazia. O meu nome é Rui Moreira, tenho 32 anos e sou chefe de oficina numa garagem em Viseu. 4 horas antes, estava sentado no consultório do médico a ouvir palavras como linfoma, opções de tratamento, taxas de sobrevivência. Estágio 2. Tratável, disseram, mas o caminho seria longo. Liguei a Andréia logo a seguir, do parque de estacionamento. Pedi-lhe para ir para casa, que precisávamos de conversar. Disse que estava ocupada, que tinha coisas para tratar, que voltava mais tarde. Quando cheguei, metade do roupeiro já não estava lá. A mala tinha desaparecido. A fotografia do nosso casamento já não estava na mesa de cabeceira. Depois veio a mensagem. E o tal comprovativo de transferência? Os nossos 35 mil euros de poupanças, que juntamos ao longo de 5 anos, tinham ido para uma conta em nome só dela. Fiquei a olhar para o ecrã um bom minuto. Escrevi 2 palavras de volta. Fica bem. Depois larguei o telemóvel, abri uma cerveja e fui sentar-me na varanda dos fundos, a ver o pôr do sol. Não chorei. Não parti nada. Só fiquei ali a sentir o peso das coisas mudar. O cancro eu podia enfrentar. A traição. Isso era outra coisa. O Tiago, meu vizinho do lado, viu-me ali sentado e aproximou-se da vedação. Está tudo bem, Rui? Vi a Andréia sair de carro, parecia aflita. Recebi umas notícias sobre a saúde. Ela não reagiu bem, respondi. Ele assentiu, sem insistir. Qualquer coisa, avisa. A Carla faz um bacalhau com natas que cura tudo. Agradeço, disse-lhe. Quando ele se afastou, fui lá dentro buscar a pasta que o meu tio Antônio me tinha dado no mês anterior. Ele reformou-se da consultoria jurídica no ano passado, mas ainda dava uma ajuda aqui e ali. Quando o meu avô faleceu em fevereiro e me deixou aquele terreno perto de Moimenta, o tio Antônio tratou da papelada. Toda a gente devia ter as coisas organizadas, disse ele, sobretudo quando se é casado, para se protegerem um ao outro. Tinha começado o processo, atualizei o testamento, tinha listado a Andréia como coproprietária do Mustang de 69 que restaurei, embora ainda não tivesse dado entrada definitiva no IMT. Também abri uma conta secundária num banco diferente para depositar o dinheiro da venda do terreno, quando se concretizasse. Tudo para nos proteger. Para a proteger. Engraçado como as coisas acabam por correr. Peguei no telefone e liguei ao tio Antônio. Lembra-se daquela conversa que tivemos sobre planeamento sucessório? Perguntei. Preciso de fazer algumas alterações. Houve uma pausa do outro lado. Está tudo bem, Rui? Não, respondi. Mas vai ficar. Conheci a Andréia no casamento do meu amigo Miguel, em 2016. Ela trabalhava como assistente jurídica numa firma conhecida no centro de Coimbra. Inteligente, espirituosa, linda. 6 meses depois, já vivíamos juntos. Casamos no ano seguinte. Os primeiros anos foram bons. Poupamos para uma casa. Encontramos uma moradia antiga num bairro sossegado. Passei os fins de semana a mudar canalizações, a restaurar chão de madeira, a instalar armários. A Andréia escolhia as cores das paredes e os móveis. Publicava fotos do antes e depois nas redes sociais. Chamava-nos uma história de sucesso em renovações. O meu pai morreu quando eu tinha 13 anos. A minha mãe criou-me a mim e a minha irmã com o salário de professora. Ensinou-nos a trabalhar duro, viver com o que temos e manter sempre um plano B. Depois de ela falecer há 2 anos, esse plano B passou a ser ainda mais importante para mim. A Andréia vinha de outro meio. Os pais deram-lhe tudo, propinas, carro novo de poucos em poucos anos, até ajudaram com a entrada da nossa casa.
Nunca perceberam por que é que ela casou com um mecânico. O pai dela, advogado numa empresa multinacional, apresentava-me sempre como o marido da Andréia, nunca pelo nome. Hoje, olhando para trás, percebo que as fissuras já tinham começado antes do diagnóstico. 3 meses antes, ela começou a falar de se mudarmos para Lisboa. Dizia que havia mais oportunidades. Eu resistia. O meu emprego era estável. Tínhamos amigos aqui. A casa quase paga. Ela calou-se depois dessas conversas. Ficou distante. Saía com amigas que eu nunca conheci. Vieram os comentários pequenos, mas que magoavam mais do que deviam. Não gostavas de fazer algo mais com a tua vida do que andar a arranjar carros? O marido da minha colega fez sócio no escritório. Vão construir uma casa de férias. Às vezes pergunto-me o que teria acontecido se tivesse ido estudar para Londres. Ignorei os sinais. Disse a mim mesmo que todos os casamentos passam por fases difíceis, que iríamos ultrapassar. Quando encontrei um cartão de visita de um condomínio em Lisboa, escondido na carteira dela, nem a confrontei. Limitei-me a telefonar ao tio Antônio, calmamente, e pedi-lhe para revermos o testamento. Comecei a registrar todos os nossos bens, só por precaução. 2 semanas depois, fui ao médico convencido de que era apenas uma constipação mal curada. Mas o que encontraram foram gânglios inchados. Depois, vieram os exames de sangue, a biópsia. Na noite anterior ao diagnóstico final, eu e a Andréia jantamos à mesa da cozinha. Ela falava da promoção de uma colega no escritório. Eu olhava-lhe para o rosto, tentando perceber se notava o medo no meu. "Está tudo bem?" perguntou por fim. "Está." Menti. "Só um pouco cansado." Ela assentiu e continuou a comer. Não insistiu, nem olhou verdadeiramente para mim. Isso devia ter me dito tudo. 3 dias depois de a Andréia sair de casa, comecei a quimioterapia. A primeira sessão abalou-me mais do que esperava. A enfermeira mostrou-me uma poltrona, ligou-me o cateter e perguntou se a pessoa que me trouxe estava na sala de espera. "Vim de Bolt", respondi. "A minha mulher está fora da cidade." Ela olhou-me com uma expressão que não consegui decifrar bem. Depois, pousou a mão no meu braço. "A primeira é sempre a pior, mas vai aguentar." Assenti. Não confiava na voz. Só o Tiago, o vizinho, sabia que a Andréia já não voltava. Não quis contar a mais ninguém. Dizê-lo em voz alta tornava tudo mais real, mais humilhante. Quando cheguei a casa, havia uma travessa de bacalhau, com natas à porta, com um bilhete da Carla, mulher do Tiago. Fiz a mais. Aproveita. Sabia que era mentira, mas agradeci na mesma. Tentei comer, mas não aguentei. Acabei no chão da casa de banho, a tremer e a suar, sozinho. Nessa noite, liguei à minha irmã, Leonor, que vive em Aveiro. Contei-lhe tudo. O cancro, a Andréia, o dinheiro. Quis vir logo. Pedi-lhe que esperasse. Ainda precisava de organizar algumas coisas. Na manhã seguinte, liguei ao banco. Descobri que a Andréia tinha esvaziado as nossas contas 40 minutos depois da chamada que lhe fiz, ainda no consultório. Nem sabia os detalhes, só que eu estava doente. E bastou. Algo mudou dentro de mim. A tristeza cristalizou-se em outra coisa. Não era raiva, era propósito. Nessa tarde, fui à casa do tio Antônio com todos os documentos, extratos, registros do terreno, seguros de saúde. Ele analisou os papéis e disse: "Ela não pode simplesmente levar o teu dinheiro assim." "Pode", respondi. A conta estava em nome dos dois. Antônio tirou os óculos. "Rui, o que ela fez não foi só frio. Pode ter sido ilegal. Tirar todo o dinheiro quando sabe que estás doente, que vais ter despesas médicas? Consigo provar que ela sabia." Ele pensou um momento. "Os registros de chamadas mostram que falaste com ela
logo depois da consulta. O extrato bancário mostra quando foi feita a transferência, se tiveres provas da data do diagnóstico. Tirei o telemóvel e mostrei-lhe a mensagem que ela me enviou. Não foi para isto que me comprometi. A expressão dele mudou. Isso é grave. Passamos as 3 horas seguintes a traçar um plano. O registro do Mustang, a venda do terreno, os custos médicos, seguros, documentação, tudo. Ao sair de casa dele, recebi um e-mail da prima da Andreia, a Marta. Sempre foi simpática comigo. Rui, soube o que aconteceu. Lamento muito. Não sei o que a Andreia tem na cabeça. Só queria que soubesses que estou aqui se precisares de alguma coisa. Fiquei a olhar para a mensagem durante muito tempo. Depois respondi. A Andreia sabe do meu diagnóstico? A resposta veio rápido. Sim. Contou a toda a família que tens cancro. Disse que não conseguia lidar com isso e que precisava de recomeçar. Estamos todos em choque. Isto não está certo. Agradeci-lhe e guardei o telefone. Voltei para casa, com os vidros do carro abertos, a sentir o ar de verão na cara. Pela primeira vez desde o diagnóstico, senti clareza. Sabia o que tinha de fazer. 2 semanas depois, recebi uma carta do advogado da Andreia. Queria o divórcio. Alegava diferenças irreconciliáveis. Pedia para ser retirada do crédito da casa, mas exigia metade do valor patrimonial. Não mencionava os 35 mil euros que já tinha levado. Nenhuma palavra sobre a minha doença. Levei a carta ao tio Antônio. Tem lata, disse ele, a folhear o documento. Leva as tuas poupanças, sabendo que estás doente, e ainda quer metade da casa? O que faço? Não respondas já. Vamos ver até onde ela quer ir com isto. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número que não conhecia. Rui, sou a Andreia. Este é o meu novo número. Sei que estás magoado, mas temos de resolver isto. O meu advogado diz que tenho direito à metade da casa. Não respondi. 3 dias depois, outra mensagem. Rui, agir como uma criança não ajuda. Sei que estás a passar por uma fase, mas eu também tenho direitos. Uma fase, como se o cancro fosse um capricho, do qual eu devia sair com boa disposição. Bloqueei o número. Na 3ª sessão de quimioterapia, fiquei de rastos. 2 dias sem conseguir comer. Perdi 5 quilos. A Leonor acabou por vir. Ficou 1 semana. Limpou a casa, encheu o congelador, levou-me às consultas. Na véspera de voltar para Aveiro, chegou mais uma carta do advogado da Andreia. Mais exigências, mais ameaças sobre o que eu lhe devia. A Leonor estava furiosa. Depois do que ela te fez, ainda tem coragem de exigir mais? Tem sorte por ainda não estares a processá-la pelo dinheiro que te tirou. Lá chegaremos, respondi. Na semana seguinte, recebi uma carta registrada do banco. A Andreia tinha tentado remover o meu nome dos cartões de crédito conjuntos, mas não conseguiu sem a minha assinatura. Também tentou aceder à caixa de segurança onde estavam guardados a escritura da casa, o registro do Mustang e o testamento do meu avô. O banco recusou o acesso por ela não ter a segunda chave. A minha chave. Liguei logo ao tio Antônio. Estava a ficar desesperada, disse ele. Provavelmente percebeu que deixou pontas soltas. E agora? Fecha essa caixa. Abre uma nova só em teu nome. E está na hora de regularizares o registro do Mustang. Pedi baixa médica. Aliás, agora todos os dias eram dias de baixa. Fui ao banco, encerrei a antiga caixa, abri uma nova. Depois passei pelo IMT e tratei da mudança de registro do carro, retirando o nome da Andreia, que nunca tinha sido validado oficialmente. Nessa noite, recebi outra mensagem. De novo número. Mudaste o registro do Mustang. Aquele carro é meio meu. Tu é que puseste o meu nome. Fiquei a olhar para o ecrã. Como é que ela já sabia? Só tinha entregue a papelada de manhã. Então percebi.
Alguém do IMT ou do banco andava a dar-lhe informações. Alguém a observar os meus passos. Liguei ao tio Antônio. Acho que ela tem ajuda. Alguém está a dizer-lhe tudo o que faço. Houve silêncio. O pai dela tem contactos. Não me admirava, respondeu. Vamos dar-lhes o que querem. Montamos uma armadilha. No dia seguinte, telefonei à mediadora imobiliária, que tratava da venda do terreno do meu avô. Pedi-lhe para suspender o processo e, de propósito, deixei no ar que estava a considerar outras formas de liquidez. Depois liguei para o banco de investimentos, onde ainda tinha um pequeno plano de reforma do antigo emprego. Perguntei pelos procedimentos para levantamento antecipado e disse claramente que estava a ponderar tudo por causa das despesas médicas. Esperei. 2 dias depois, chegou nova carta do advogado da Andréia. Exigia uma parte do valor da herança e a divisão justa dos fundos de reforma. Mostrei a carta ao tio Antônio. Ele sorriu. Mordeu o uísco. E agora? Perguntei. Agora mostramos as cartas. Passei o mês seguinte concentrado na saúde. Os tratamentos eram duros, mas os médicos estavam cautelosamente otimistas. Já não tinha cabelo. Tinha perdido quase 15 quilos. Mas os resultados estavam a melhorar. A Leonor vinha passar fins de semana alternados. O Tiago e a Carla passavam todos os dias. O meu patrão reduziu-me o horário, mas manteve o seguro de saúde ativo. Estava a sobreviver ao cancro e à Andréia. Havia dias mais difíceis, noites em que estendia o braço à procura de alguém que já não estava lá. Mas mantinha o foco. Na próxima sessão, no próximo passo, no próximo movimento no jogo de xadrez que ela começara. Numa terça-feira de manhã, o tio Antônio ligou. Chegaram os documentos do banco dela. Queres adivinhar o que fez com o teu dinheiro? Diz-me. Transferiu para uma conta nova e depois passou um cheque de 30 mil euros para os pais. Sentei-me. Por quê? Para tentar esconder, tornar difícil o rastreio ou eventual recuperação. Pode fazer isso? Não, disse Antônio. E é isso que joga a nosso favor. Ela transferiu fundos conjuntos durante uma crise médica conhecida e depois tentou ocultar os valores através de terceiros. Um juiz vai detestar isso. Pensei um instante. Não quero um processo judicial longo. Não tenho forças para isso. Confia em mim. Não vai chegar tão longe. Quando o advogado dela vir o que temos, vai querer acordo. 2 dias depois, ao sair do hospital, vi um carro conhecido no parque. Um BMW prateado. O pai da Andréia estava ao volante a olhar para a entrada. À minha espera. Fui direto ao carro, bati no vidro. Ele baixou-o. Rosto composto, máscara de advogado, que eu já conhecia bem. Rui, estás com mau aspecto. O cancro faz isso. O que estás aqui a fazer? A Andréia está preocupada. Diz que estás a ser intransigente no processo do divórcio. Quase me ri. É assim que ela chama isto? Intransigência? Está disposta a ser generosa, dadas as circunstâncias. Divisão justa dos bens, incluindo a casa, depois de levar tudo o que tínhamos. Depois de sair, no dia em que fui diagnosticado. Teve, ao menos, a decência de parecer desconfortável. Estava abalada, emocional. As pessoas cometem erros. Isto não foi um erro. Foi uma escolha. Ele suspirou. Rui, ser razoável. Estás doente. Devias concentrar-te em recuperar, não em travar uma batalha legal que não pode sustentar. Foi aí que percebi. Eles achavam que eu estava encurralado, que eu estava falido depois de ela limpar as nossas contas, que eu aceitaria qualquer acordo só para evitar problemas. Mas eles não sabiam da venda do terreno, nem que tinha retirado o nome dela do registro do carro a tempo, nem que tinha documentado tudo. Diz a Andréia que terá a minha resposta até sexta-feira, disse afastando-me. Rui,
chamou ele. Não tornes isto mais difícil do que precisa de ser. Não olhei para trás. Na quinta-feira, reuni com o tio Antônio e com a advogada que ele trouxera, a doutora Catarina Chen, especialista em direito de família. Revimos tudo: os movimentos bancários, a mensagem da Andréia, o testemunho da prima Marta a confirmar que ela sabia do diagnóstico, o cheque passado aos pais. Isto é abandono financeiro durante crise de saúde, disse Catarina, e tentativa de ocultação de bens conjugais. Nenhum juiz vai olhar para isto com bons olhos. E o que fazemos agora? Avançamos com a ação de divórcio. Apresentamos provas de abandono, má-fé e ocultação patrimonial. Pedimos a recuperação total do montante em falta e as custas legais. Achas que resulta? Nunca vi um caso tão limpo, respondeu Catarina com um leve sorriso. Mas não vai chegar a tribunal. Quando virem o que temos, vão querer acordo. E se não quiserem, vamos a tribunal. E ela perde tudo, inclusive a reputação. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. Na sexta-feira de manhã, a Catarina enviou a resposta oficial ao advogado da Andréia. O pedido completo de divórcio, com toda a documentação anexa. Extratos bancários, mensagens, testemunhos, relatórios médicos. Tudo exposto com clareza fria e incontestável. Ao meio-dia, o advogado dela pediu uma reunião de emergência. Isso foi rápido, disse eu ao tio Antônio ao telefone. Não esperavam que estivesses preparado, respondeu. Pensavam que estavas demasiado doente, falido ou derrotado para reagir. Marcamos o encontro para segunda-feira. Passei o fim de semana a descansar e a preparar-me mentalmente. No domingo à noite, mais uma mensagem. De novo número. Isto é cruel, Rui. Cometi um erro, mas isto é vingança. Os meus pais não conseguem devolver o dinheiro agora. Estás a tentar destruir-me. Fiquei a olhar para o ecrã. Vingança? Eu não fui quem abandonou um cônjuge doente e esvaziou as poupanças de uma vida. Eu não me escondi atrás de advogados e pais. Pela primeira vez, respondi. As ações têm consequências. Na manhã de segunda-feira, encontrei-me com o tio Antônio e a Catarina no escritório dela. Pediram-me para estar presente, mas para não dizer nada, a menos que me fosse perguntado diretamente. A Andréia chegou com o pai e o advogado, um homem magro, de óculos caros e cara de poucos amigos. Ela estava bronzeada, descansada, como se os últimos meses tivessem sido umas férias. Não me conseguia encarar. O advogado dela falou primeiro. Analisamos os documentos. Apesar de discordarmos da vossa versão dos factos, a minha cliente está disposta a negociar um acordo para evitar conflito. A Catarina sorriu levemente. Permita-me ser clara. Isto não é uma negociação. É uma reunião de cortesia antes de avançarmos para tribunal. A sua cliente abandonou o marido ao ser diagnosticado com cancro, esvaziou a conta conjunta, tentou ocultar os fundos através dos pais e ainda exigiu mais bens. Temos tudo documentado. A Andréia remexeu-se na cadeira. O pai dela inclinou-se para a frente. Certamente podemos chegar a um entendimento razoável. A sua filha transferiu o fundo de emergência médica do marido para a vossa conta, interrompeu Catarina. Temos o comprovativo do cheque. Vão devolver os fundos hoje ou preferem ser incluídos no processo judicial como beneficiários de bens conjugais obtidos de forma fraudulenta? O silêncio instalou-se na sala. O advogado da Andréia pigarreou. O que estão exatamente a exigir? Catarina enumerou. Devolução integral dos 35 mil euros. Renúncia total da Andréia a qualquer direito sobre a casa, o Mustang, o terreno herdado e os fundos de reforma. E cobertura de todas as custas legais. Em troca, não avançaremos com uma queixa-crime por fraude patrimonial e abandono.
Isto é um assalto, murmurou o pai da Andreia. Não, respondeu Catarina calmamente. Um assalto foi o que a sua filha fez. Isto é justiça. A reunião terminou com o advogado a pedir 48 horas para avaliar os termos. Ao sairmos da sala, a Andreia tentou apanhar o meu olhar. Passei por ela sem abrandar. No elevador, o tio Antônio pousou a mão no meu ombro. Portaste-te bem. Eu não fiz nada, só estive sentado. Às vezes, isso é o mais difícil, respondeu. 2 dias depois, a Catarina ligou. A Andreia aceitou todas as condições. Os pais vão devolver os 35 mil euros no prazo de 30 dias. Ela vai assinar os papéis a renunciar a todos os bens. Está feito, disse ela. Ganhamos. Mas não me soube a vitória. Soube ao fim de algo que, em tempos, pensei que duraria para sempre. Como fechar um livro a meio da história. Ainda assim, naquela noite, dormi até de manhã, pela primeira vez, desde o diagnóstico. O cheque chegou exatamente 30 dias depois. Um cheque bancário pelos 35 mil euros. Depositei-o de imediato e fui ao consultório do oncologista para amortizar as dívidas. A enfermeira, que me acompanhou desde o primeiro tratamento, a Júlia, estava na recepção. Estás com o melhor aspecto, disse ela. As análises da semana passada vieram boas. Também me sinto melhor, respondi, entregando-lhe o cheque. Ela olhou para o valor. O seguro cobriu? Algo assim, disse eu, sem entrar em detalhes. O divórcio foi finalizado uma semana depois. Assinei os papéis no escritório da Catarina. Senti-me estranhamente vazio. Nem triste, nem zangado. Apenas resolvido. E agora? Perguntou o tio Antônio ao sairmos. Acabar o tratamento, recuperar e descobrir o que vem a seguir. Ele assentiu. A venda do terreno deve fechar no próximo mês. Serão mais 65 mil euros. E se decidires vender o Mustang? Ainda não, disse. Ainda não estou pronto para deixar tudo para trás. Nessa noite, sentei-me na varanda das traseiras, com um copo de água, a ver o pôr do sol. Os enjoos da quimioterapia tinham finalmente passado. O cabelo começava a voltar. Irregular, mas presente. Os médicos usavam expressões como boa resposta e prognóstico promissor. O meu telemóvel vibrou. Um e-mail da Marta, a prima da Andreia. Rui, soube que tudo foi finalizado. Lamento profundamente o que a minha família te fez. Os pais da Andreia estão a vender a casa de férias em Terras de Bouro, para cobrir o que te devem. A minha tia está furiosa e põe a culpa em ti, em vez de na Andreia. Mas queria que soubesses que alguns de nós percebem o que realmente aconteceu. Espero que estejas melhor. Mereces isso. Guardei o telefone sem responder. Já não precisava de me envolver no drama da família da Andreia. Era tempo de me concentrar na recuperação, na reconstrução, no que quer que viesse a seguir. 6 meses depois, a minha oncologista disse as palavras que eu esperava há tanto tempo. Remissão completa. Estava sentando no gabinete dela a deixar que a notícia assentasse. Não era cura. O linfoma podia sempre voltar, mas por agora o cancro tinha desaparecido. A batalha estava ganha. E agora? Perguntei. Consultas regulares, análises, exames a cada 6 meses, disse ela. Mas para já, Rui, vai viver a tua vida. Nessa noite, fiz 2 chamadas. Primeiro a Leonor, que gritou de alegria do outro lado. Depois, ao meu amigo Joel, que vivia nos arredores de Braga e que há anos me oferecia um lugar na sua oficina especializada em restauro automóvel. Ainda tens espaço para mim? Perguntei. Claro que sim. Quando é que começas? 1 mês depois, vendi a casa em Viseu. Com o dinheiro, comprei uma pequena moradia nos arredores de Vieira do Minho. 2 quartos, uma garagem grande o suficiente
para as minhas ferramentas e o Mustang, e vista para a serra em todas as janelas. No dia em que deixei Viseu, o Tiago e a Carla vieram despedir-se. A Carla deu-me mais uma travessa de bacalhau com natas para a viagem. Agradeci-lhes por tudo: as refeições, o relvado cortado, o apoio silencioso quando mais precisei. Estás bem? Mesmo bem? Perguntou o Tiago. Pensei um pouco. A caminho disso. 3 meses depois, já instalado no norte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. A Andréia, outra vez. Soube que estás em remissão. Ainda bem. Sei que não vais acreditar, mas penso em ti muitas vezes. Cometi um erro enorme. Fui egoísta. Tive medo. Desculpa por tudo, Rui. Li 2 vezes. Pensei se devia responder. Acabei por escrever apenas 4 palavras. Sobrevivi. Fica bem. Depois, bloqueei o número, guardei o telemóvel e fui trabalhar no Mustang, tá? Não para vender, para restaurar de novo. Desta vez, só para mim. Há coisas que, uma vez quebradas, nunca voltam ao que eram. Mas outras podem ser reconstruídas, mais fortes do que antes. Eu sou uma dessas.